A Selic está em 14,25% ao ano, é isso mesmo. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, definiu pelo aumento de 1 ponto percentual e agora temos a Selic em 14,25%. Será que vale a pena investir em fundos imobiliários? Será que vale a pena ir para renda fixa? É exatamente sobre isso que eu vou trazer nesse vídeo. A gente vai discutir, vai falar um pouquinho sobre todo esse tema relacionado à Selic para você entender por que a Selic subiu, para você entender o que isso vai trazer de reflexo para o mercado de fundos imobiliários e como você vai colocar em prática na sua carteira de investimentos. Então, se você ficar comigo até o final do vídeo, você vai entender de fato como é a relação da Selic com os investimentos de renda variável, principalmente os fundos imobiliários. Você vai aprender quais tipos de fundos imobiliários podem se beneficiar, outros que podem ter uma pressão ali no curto prazo, e você vai entender como colocar em prática tudo isso na sua carteira de investimentos. E bom, se você não me conhece, meu nome é Matheus Lima, sou especialista em fundos imobiliários e fundador do TwoFis. Hoje eu tenho mais de 6 mil alunos que vêm aumentando a renda passiva com segurança, investindo apenas nos melhores fundos imobiliários do mercado. Eu também produzo conteúdo todo santo dia aqui para que as pessoas tenham conhecimento, para que as pessoas tenham retorno, para que as pessoas tenham rentabilidade com seus investimentos. O meu intuito é trazer educação financeira para as pessoas porque eu entendo que isso é uma transformação. Então, se você gosta de fundos imobiliários e gosta de renda passiva mensal, aproveita para se inscrever no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem vídeo, tem conteúdo te ajudando, te ensinando a investir melhor no mercado de fundos imobiliários. E lembrando, tem um recado importante aqui. Dia 31 de março, vai ter um evento que vai ser um grande divisor de águas para vocês. Eu vou começar um evento chamado Segredos da Renda Passiva. Vão ser 4 aulas totalmente online e gratuitas te ensinando a como montar uma carteira de fundos imobiliários, a como analisar e escolher apenas os melhores fundos imobiliários do mercado. E, inclusive, eu vou investir 10 mil reais em um fundo imobiliário que eu, Matheus, eu vejo ser uma excelente oportunidade de investimento. Então você não pode perder a oportunidade de estar junto comigo nesse evento que começa no dia 31 de março. Ainda mais entender como nesse nível de Selic, nesse nível de patamar, você pode aproveitar as boas oportunidades. Então, clica no link que está na descrição do vídeo e vem participar junto comigo do evento Os Segredos da Renda Passiva. E vamos lá, turma, vamos falar sobre a Selic, a taxa básica de juros que subiu 1 ponto percentual, chegando a um patamar histórico de 14,25% ao ano. É um patamar muito alto e que tem um contexto por trás, é importante a gente entender. No ano passado, a gente no primeiro semestre viu um ciclo de redução da Selic. A Selic vinha caindo, até que travou ali em 10,5%. E naturalmente, o Comitê de Política Monetária do Banco Central começou a acompanhar a inflação, começou a acompanhar a situação fiscal aqui do Brasil e começou a acompanhar que a inflação estava voltando, estava ficando forte, estava ficando resiliente, na verdade. Então, do meio do ano de 2024 para frente, a gente viu uma Selic que ficou travada em 10,5%, mas ela voltou a subir. Ela voltou a subir e no ano passado a Selic ela chegou em um patamar relativamente alto, finalizando em 12,25% ao ano. E o próprio Banco Central, no ano passado, ele falou, ó, se continuar nesse ritmo, né, de economia, nesse ritmo de economia acelerada, principalmente impulsionada pela injeção de dinheiro do governo, a gente vai provavelmente subir em 1 ponto percentual nas próximas 2 reuniões. E, dito e feito, a gente teve a primeira reunião no final de janeiro, a Selic subiu de 12,25 para 13,25 e agora tivemos uma nova reunião subindo de 13,25 para 14,25. Algo que realmente é histórico, né? Até porque a gente está visualizando hoje o quê? Uma inflação que ela está acima da meta. A meta aqui do Brasil de inflação é 3%, mas a banda alta, o limite alto ali é de 4,5%. Só que nós tivemos uma inflação muito forte agora em fevereiro, inflação de 1,31%. E por isso, a inflação nos últimos 12 meses está em 5,06%. Isso impulsionado pelo consumo, pela habitação e principalmente, turma, alimentos e bebidas. A gente fala que a inflação nos últimos 12 meses está em 5%, 5,06% para ser mais exato, só que você vai ver o preço do ovo, cara, subiu mais de 10%. Você vai ver o preço ali do café, subiu mais de 10%. Então, assim, o IPCA ele mede uma cesta de ativos, que tem energia, que tem consumo, que tem habitação, que tem alimentação e bebida, tem escola, tem transporte, enfim. Mas, assim, se você olha nos micro ali no detalhe, você vê ali alimentação e bebida, foi muito forte o que aconteceu. Então, a inflação ela se mostra ainda resiliente também no setor de serviço. E por isso que a inflação nos últimos 12 meses está em 5,06%. E o que o Banco Central ele faz? Ele sobe essa Selic para conter essa inflação. O objetivo do Banco Central é essa inflação estar controlada. Só que o problema é, hoje a gente tem um governo que está injetando dinheiro, está com a situação fiscal um pouquinho difícil, complicada, né? Está gastando mais do que deveria, está gastando mais do que está arrecadando. E aí essa conta não fecha. O Banco Central está tentando dar uma freada na economia. O governo vai lá e injeta dinheiro.
para acelerar. Então essa conta não fecha. Alguma hora alguém vai ter que ceder aqui. E aí nesse momento você pode estar se perguntando, Matheus, mas por que a economia trava uma Selic nesse patamar? Vamos pensar, turma. Selic, a taxa básica de juros, em 14,25%, é basicamente você deixar o dinheirinho paradinho ali na Selic, rendendo 14,25%. Lembrando que é bruto. Ainda assim é necessário, ainda assim tem que se pagar imposto de renda, que pode variar ali de 22,5% até 15%, vai depender do período de investimento. Só que, cara, de maneira bem prática e direta, é você deixar o dinheiro parado na cabeça das pessoas rendendo 14,25%. Então, pô, você vai investir agora em um fundo imobiliário, você vai investir agora em uma ação, você vai comprar uma casa, você vai comprar um apartamento, você vai financiar algo agora, as empresas vão conseguir fazer investimentos financiando nesse nível de patamar de juros? Difícil. Então, a ideia, de fato, da Selic subir, né, travar a economia, dar uma freada na economia. Assim, a economia tá aquecida, tá forte, é dar uma freadinha. Então, o impacto na economia real é o seguinte: turma, população brasileira, vamos pegar menos financiamento, vamos parar de fazer investimento alavancado, vamos diminuir os projetos, vamos diminuir a expansão, porque a economia tá forte. Então, o objetivo de forma bem prática é esse, é deixar o crédito mais caro. Deixando o crédito mais caro, as empresas têm menor possibilidade de investimento, ou seja, diminui o crescimento do Brasil e, consequentemente, até a geração de emprego. Então é um efeito cascata, é um efeito dominó que eu venho comentando bastante junto com vocês. E aí, de maneira bem prática, o que a gente tem de reflexo dos investimentos? O cara fala, pô, vou deixar meu dinheiro em fundos imobiliários, eu vou investir em fundos imobiliários, vou investir em ações, se simplesmente a renda fixa está pagando aqui 14,25%. E aí, nesse contexto, que vem um grande questionamento. Matheus, peraí. Nesse patamar da Selic, da taxa básica de juros em 14,25%, ainda assim vale a pena investir em fundos imobiliários? E por que o investidor faz essa pergunta, faz esse questionamento, que é uma pergunta comum, natural? Ele vai lá e fala, pô, Matheus, peraí, eu tenho aqui um CDB do banco, né? O CDB de liquidez diária do banco, que ele não tem volatilidade, ou seja, as cotas não variam e está rendendo 14,25%. O problema é que o investidor ele não sabe que tem que ainda assim pagar imposto de renda, como eu comentei junto com vocês, que varia de 22,5% a 15%. Então, vamos imaginar que ele vai pagar 15% investindo em 2 anos. Significa que ele vai receber líquido ali uns 12% aproximadamente. Então, se tem CDB hoje que não tem variação dos preços, não tem essa volatilidade, está rendendo bem, por que eu vou investir em fundos imobiliários? Essa é uma pergunta que o investidor se faz. E é nesse cenário que vários investidores vão lá vendendo suas cotas de fundos imobiliários e vão lá investir na renda fixa. Falar, Matheus, tá rendendo 14,25, tá rendendo bem, vou vender meus fundos imobiliários. Só que muitos mal sabem que estão rasgando dinheiro, vendendo às vezes um fundo imobiliário de papel que vai se beneficiar desse contexto, vai pagar muita renda passiva e tá vendendo ali 10, 15, 20% abaixo do valor patrimonial. É rasgar dinheiro simplesmente. Então, o que muitos investidores não sabem é que, de fato, a Selic ela acaba impactando os fundos imobiliários. Porque os investidores saem vendendo suas cotas de fundos imobiliários para levar o dinheiro para renda fixa. Se tem um investimento ali que vai render bem e que não tem risco. E uma dúvida que muita gente fala é, Matheus, nesse cenário agora não faz o menor sentido investir em fundos imobiliários, os fundos imobiliários vão morrer, para que eu vou investir? E não, turma, não se esqueça que o mercado ele é cíclico. A gente tem cenários que a Selic sobe e a Selic cai. Inclusive, quando eu comecei a investir em 2015, há 10 anos atrás, a gente estava em um patamar que a Selic estava nesses 14%. Só que de 2016 a 2019, o cenário foi extremamente positivo, a Selic caiu e nesse momento o IFIX, que é a média do mercado de fundos imobiliários, se valorizou mais de 140%. Então, nesse cenário agora que você tem as oportunidades ali para raspar o tacho e ter uma valorização positiva bem acima da média. Então, nesse cenário de 2016 a 2019, que valorizou 140% o IFIX, será que alguma renda fixa entregou isso? Não, não mesmo. Então, é por isso que nesse momento, mesmo com a Selic um patamar alto, você tem excelentes oportunidades de investimentos no mercado de fundos imobiliários, porque os fundos estão largar as traças. Então, uma hora a Selic ela vai voltar a cair. Quando ela voltar a cair, a gente vai ter uma porrada no mercado de fundos imobiliários de valorização. E é nesse momento que, se você quiser entrar no mercado de fundos imobiliários, eu vou estar vendendo minhas cotas caras para vocês. Então, você tem que ser contracíclico, você tem que ser contra-intuitivo, você não pode seguir a manada. A manada hoje está vendendo para comprar renda fixa. Seu pensamento ele tem que ser contra-intuitivo, de, opa, peraí, será que agora não tem as melhores oportunidades no mercado de fundos imobiliários? Será que agora não tem as melhores oportunidades na renda variável? Provavelmente sim. Há alguns meses atrás estavam aqui precificando o fim do Brasil e não é por aí. Então, é aqui que surgem as boas oportunidades. E se essa informação, se esse conteúdo já te ajudou, deixa o like aqui, tá? Para que esse conteúdo ele chegue para mais pessoas. E agora eu vou falar um pouco do reflexo disso em cada segmento, né? Hoje a gente tem um mercado de fundos imobiliários com a Selic 14,25 que... Bom, a gente tem um cenário ali para o segmento de prédios comerciais e lajes corporativas que naturalmente ainda demora um pouquinho para se recuperar, mas que vem conseguindo locar muito bem. Só que quando a gente olha hoje para os outros fundos de tijolo, shoppings estão vendendo mais do que nunca, estão performando muito bem,
estão conseguindo trazer resultados excepcionais excelentes. A gente vê hoje o segmento de logística, nível de vacância baixíssimo, 2, 3%, conseguindo reajustar contrato. A gente está vendo hoje o segmento de varejo, renda urbana, mercado, loja de material de construção, contratos longos, atípicos, trazem previsibilidade. Então esses fundos todos estão caindo, mas os fundamentos estão mantidos. Os fundos estão vendendo imóveis 10, 15, 20, 30% acima do valor patrimonial. Então é isso que você tem que se apegar nesses fundamentos. Por mais que o tijolo ele volte a se valorizar quando a Selic estiver caindo de fato, mas é aqui que a gente vai comprar tijolo barato que está pagando yield de 11%, 12%, que é excelente oportunidade de investimento. E para os papéis? Os papéis simplesmente nesse cenário de Selic alta, nesse cenário de inflação que se mostra resiliente, eles vão pagar mais renda passiva. Então, essa irracionalidade do mercado de ver papéis contados, cara, isso não tem o menor sentido, porque esses papéis vão pagar mais renda passiva. Os papéis, eles investem em dívidas imobiliárias que são os CRIs, Certificados de Recebíveis Imobiliários, que pagam juros somado à correção monetária. A correção monetária pode ser o IPCA, que é a inflação oficial, ou seja, se a inflação aparecer, o fundo de papel protege, e tem fundo de papéis que são indexados ao CDI, Certificado de Depósito Interbancário, que basicamente acompanha a Selic. Selic nesse patamar ele paga mais. Então é essa leitura que você tem que ter, que os papéis vão se beneficiar, vão pagar mais renda passiva. E o tijolo, uma hora ele se recupera. Só que nesse cenário aqui tem muito desconto. E vou contar para vocês o seguinte, turma. A gente não sabe quando volta o mercado. Para mim, existem dois gatilhos muito claros de possíveis valorizações do mercado. Quando a gente tem uma visibilidade que a Selic cai e quando a gente começa essa corrida eleitoral de 2026. Pelo menos é isso que eu venho passando ali junto com meus investidores alta renda e é isso que eu vejo. Pelos meus 10 anos de mercado, isso para mim está muito claro. Só que o fato é, a gente não sabe quando vai acontecer. E o mais importante é estar posicionado. Porque uma hora o mercado anda rápido. Tanto que em fevereiro para março, o mercado andou mais de 6%. Então, é exatamente por isso que é importante estar posicionado. É exatamente por isso que nesse momento agora a gente está vendo as melhores oportunidades de investimento. Porque quando a Selic cair, o mercado vai dar uma porrada para cima. E se você não estiver posicionado, você não vai pegar essa pernada de valorização. Exatamente isso que eu vi de 2016 a 2019. Aí o pessoal começou a querer investir em 2019, que os fundos estavam caros. E eu estava vendendo os fundos caros para os investidores. Então, é sobre você ser contra-intuitivo, é sobre você ser contra-manada, é sobre você ter essa visão de mercado. De mesmo com a Selic afetando de maneira prática e direta agora o mercado de fundos imobiliários, uma hora a Selic vai cair, o mercado é cíclico. E quando cair, o mercado sobe. Então você tem que ser contra-intuitivo e investir nos momentos que não são óbvios. É aquele velho ditado do Warren Buffett: compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Então hoje, de maneira bem prática, você consegue comprar fundos de qualidade, fundos robustos, diversificados e que estão negociados a preço de banana. Então agora que surgem as boas oportunidades, é por isso que eu venho investindo pesado. Dezembro investi mais de 40 mil reais, janeiro investi mais de 35 mil reais e eu venho aproveitando para comprar cotas, consequentemente renda passiva mais barata. E é isso que eu recomendo para você. Então por mais que, cara, Selic está num patamar alto, 14,25, Selic está muito atrativa ali de fazer investimento na renda fixa, tem que ter também uma carteira de investimentos, isso é normal, tá, turma? Você tem que ter uma carteira de investimentos que traga diversificação. Isso é óbvio. Mas você não pode deixar de aproveitar as oportunidades que tem hoje no mercado de fundos imobiliários. Depois eu não quero ver você reclamando, tá bom? Então, venha, aproveite, você tem que aproveitar com conhecimento. Conhecimento é isso que eu vou passar no evento Os Segredos da Renda Passiva, que começa no dia 31 de março. Então, clica no link da descrição e vem participar junto comigo. Se você gosta de fundos imobiliários, se inscreve aí no canal. Toda semana tem vídeo te ajudando. Mas estou te esperando dia 31 no evento Os Segredos da Renda Passiva.